Olá, gente, Pelou na área. André Wolf com mais uma carta, né? Uma carta escolhida aleatoriamente para essa semana. E saiu a carta da espada. Essa carta fazia tempo que não saía, né? Aliás, ela nunca saiu em tiragem nenhuma no tempo que eu fazia as tiragens. E saiu uma carta bastante enigmática. E confesso a vocês que tinha uma história sobre essa carta que eu não sabia, né? E uma história sobre essa carta e que eu não sabia, mas hoje eu vou levar essa história para vocês. Esse vídeo vai ser dividido, como sempre, naquelas famosas coisas que tem na carta, alguma coisa relacionada à carta e os significados delas. Então vamos dar uma olhadinha quais são os elementos contidos nessa carta. Como eu já falei, as imagens que aparecem, tanto no meu Face como aqui, elas são cortadas. Então, às vezes, a parte de cima não sai bem. E desculpe os barulhos, gente. Terça-feira, dia de semana, aqui é uma loucura. Vamos dar uma olhadinha. Essa carta não tem muita coisa, mas ela remete a situações bastante interessantes. Você vê aqui como o elemento para ser o principal, ela é o elemento quase que você não percebe bem, se você não olhar e observar bem direitinho, que tem uma espada no meio desta carta. Tem uma espada no meio desta carta, uma espada reluzente, ela tem uma luz ao redor, e tem um bicho enorme, que parece que a carta em si representa esse bicho, porque às vezes eles fazem uma alusão nesse baralho a certas coisas tão grande que tem mais foco do que o próprio elemento em si. Como é o caso da vassoura, por exemplo. A vassoura tem um eclipse solar com o Sol e a Lua, que dá a entender que ele é muito mais chamativo do que a própria vassoura, que é um elemento bem insignificante. É uma mulher voando em cima de uma vassoura. E aqui você observa que na carta da espada tem um dragão verde enorme. Posso dizer que está comendo na faixa de uns 70% do espaço da carta. Bem dizer, a alusão aqui seria o dragão. Mas lembre-se que a espada tem muito a ver um pouco com a história de São Jorge, apesar de que São Jorge usa uma lança, né? Nas histórias, mas conta-se também que ele usava espadas, né? Mas tem um dragão que eu acho que tem alguma coisa a ver relacionada com São Jorge. E você observa duas montanhas, como se fosse um caminho no meio, né, uma estrada por onde você tem que ir, e você tem que enfrentar um dragão. E esse dragão ele está cuspindo fogo com o rabo, uma parte do rabo dentro de como se fosse um pequeno rio, ou lago, ou lagoa, não sei, não dá para especificar porque só mostra apenas uma parte, mas devido aqui eu acredito que seja um lago, né? Tem cara de água parada. E somente isso, um terreno árido e seco. Você vê que aqui não se vê nada verdinho, bonito, simplesmente seco. E as montanhas, ela dá uma aparência de frio, como se fosse inverno, observando um pouco as cores. Então, a carta ela tem esses elementos. Vamos agora, quais são as informações que envolvem essa questão da carta? A espada, ela tem uma história interessante, certo? Tem uma história interessante, tem algumas informações bastante bacanas. A primeira informação contida na espada é que ela representa as forças masculinas. Tanto a espada como a afame. A afame é uma faquinha menor, né? É como se fosse um punhal. A espada já é um objeto maior. Mas por que elas representam essa questão do poder masculino? Se você for observar, ela tem um formato bastante peculiar. Ela tem uma conotação ligada ao fálico. Dá um Googlezinho e procura saber qual é o significado desse nome fálico. Ou então, a não ser que você já saiba do que se trata. Então, ela tem essa questão voltada para o homem, a energia masculina. Ela serve tanto para direcionar a energia, muito semelhante à varinha, só que a varinha é onde você vai praticar magia e você vai levar o foco para aquele ponto. Já na espada,
Ela quer que ela tenha o poder de direcionar a energia, ou seja, você vai colocá-la para aquele local. Você quer que tal energia, você assuma essa energia e você direciona essa energia para lá, que é diferente de uma intenção mágica. Uma coisa é você fazer uma magia e usar a varinha para que aquela sua magia tenha aquele foco. Outra coisa é você ver quais são as energias presentes, você meio que absorve essas energias e direciona elas para outro lugar. É diferente. E essa diferença até então eu não sabia, eu não conseguia identificar. E agora, vendo esse estudo, eu comecei a me tocar sobre quais são essas diferenças. Agora, existe uma diferença entre a fame e a espada. A espada, ela tem a intenção de atravessar, transpassar, passar para o outro lado. Por isso tem a questão deste dragão. Acredito que tenha alguma coisa a ver com essa questão do dragão, que você tem que enfrentar, você tem que atravessar para poder seguir o seu caminho. Que é como se fosse um caminho seco, com as montanhas, representando as dificuldades, e aparece a dificuldade ali na sua frente. E você, com essa espada, você tem que direcionar essa energia e transpassar esse dragão para ele poder passar, para você poder passar. Ela também remete sobre o tarô. Ela diz que espada dentro do tarô remete ao elemento ar. Mas também, só que não menciona que também remete-se à mente, a pensamentos, a tudo que está envolto nesse chakra do terceiro olho ou da garganta. Porque, querendo ou não, essa parte da cabeça está ligado tanto à fala como os pensamentos, né? Tem uma informação nessa carta que para mim eu acho isso irrelevante. Tem aquela história que quando a pessoa joga a carta ela tá assim ou tá assim. Aí assim é uma coisa e assim é outra. Eu acho isso uma tolice. Eu acho isso desnecessário. Já tem tanta coisa para a pessoa aprender, ainda tem que vir essa história de carta invertida. Eu acho isso extremamente desnecessário. Às vezes que eu joguei, que teve esse problema com carta invertida, eu botei ela na posição correta e falei o que tinha que falar. Porque o que é importante para mim é a casa que ela está e não o sentido dela. Porque se for para definir o que é bom e o que é ruim, eu coloco uma casa como boa e uma casa como é ruim. E assim resolve o seu problema. Então ela diz que para cima representa as esperanças. Se ela saísse para baixo, representa os seus medos. Só que é meio difícil de você botar uma carta ao contrário, sabendo que o fundo é assim. E entre as espadas mais conhecidas, como eu falei, alguma coisa referente a esse elemento, existem duas espadas na história bastante conhecidas. Uma delas é a Excalibur, do rei Arthur, dada a ele pela Dama do Lago, e a espada de Damocles, que particularmente eu não sabia nem que esta criatura existia. Tinha no livro, mas nunca deu importância, porque quem é Damocles no jogo do bicho comparado com o rei Arthur? Mas o engraçado dessa história eu vou contar agora. A história da espada de Damocles é um conto. Eu peguei essa informação no Wikipedia, né? É quase o Googlezinho do papai Google, né? Que joga geralmente para Wikipedia. Lá vem falando resumidamente um pouco sobre a história dessa espada. A espada de Damocles é um conto, é uma anedota. Não se sabe exatamente se isso é real ou não, mas é um conto baseado em informações. E que essa história ela foi esquecida na região de Sicília e por um cara chamado Timeu de Tauromênio. Timeu de Tauromênio. Eu tô lendo aqui, eu fiz um resumozinho do que tinha lá no Wikipedia. Então, esse cara, esse Timeu de Tauromênio, que contava essa história na região de Sicília, na Europa. E olhe que isso está datado de 356 a 260 a.C. Então Cristo nem existia. É um conto bem antigo, certo? É um conto bastante antigo. E nesse conto dizia o seguinte: esse tal de Damocles era um nobre, era uma pessoa muito bem de vida, rica, bem sucedida, que pertencia à tirania de Dionísio na Siracusa. Só que por ele ser um nobre e esse Dionísio era um tirano, ele era um bajulador, o famoso babão, o famoso chupa-ovo de rico.
Então, de tanto bajular, ele soltou uma vez, isso eu estou fazendo um resumo, que devia ser muito interessante. As pessoas que têm muito poder, elas são muito sortudas. Que lá fala afortunadas, são sortudas por ter tanto poder. Aí Dionísio, como era muito próximo a ele, já que ele era um bajulador dele, o que foi que ele fez? Ele disse: eu proponho uma troca. Você vai ficar no meu lugar por um dia com direito a tudo que eu tenho. A receber em ouro e prata, ter das melhores comidas, ter acesso às melhores mulheres no prazo de um dia. E ele bem que aceitou a proposta. E se aproveitou do que pôde. Contudo, Dionísio, observando que ele já estava se sentindo demais, ordenou empendurar sobre o pescoço dele uma espada amarrada num fio de rabo de cavalo. Vendo aquela situação, Damocles pediu logo arrego, pediu para sair. Não aguentou a pressão, com medo de perder a cabecinha por causa do seu egoísmo, abriu mão do pedido e saiu. Moral da história, isso segundo o próprio Wikipedia. A história, ela tem... Isso é um resumo, né? Eu estou falando o resumo do que tinha lá. Isso eu acho que já deva ser o resumo do resumo. Isso só mostra e relata o quanto os poderosos têm medo de perder suas posses, seu poder, sua riqueza. É a chamada insegurança dos poderosos. De perder tudo de repentemente ou gradualmente de uma forma bastante grotesca. Essa espada hoje ela é entalhada em madeira, né, na Europa, isso virou um conto conhecido na Europa, e ela chegou a ser usada em alguns manuais europeus datados do século XVI e XVII. Então, essa que era a história da famosa espada de Damocles, que queria ficar no lugar de um ditador, mas para não perder a vida por causa do seu egoísmo, uma espada foi empendurada num fio de rabo de cavalo sobre o seu pescoço se ele não abrisse mão daquele desejo. Meu amor, é o que dá você ter egoísmo de quem tem poder, porque todo poderoso é egoísta por natureza. E agora vamos, sem mais delongas, vamos aos significados, que tem muito a ver também com os elementos contidos na carta, certo? Aquelas informações. A primeira coisa que a carta fala é para que a pessoa eleve a sua mente além das esperanças e dos medos. Ou seja, ela não viva dependendo demais do que ela almeja e nem tenha medo também dos medos. Ela tem que ir além, ela tem que passar, ela tem que seguir em frente, ela tem que ter coragem para enfrentar as coisas. Por isso, a espada é um elemento de luta, é um elemento do chega e faz. Ela fala também em rasgar o véu da percepção. Eu acho interessante isso, eu já estou lendo o livro, né? A questão do que está escrito no livro e sobre o significado da carta. Essa questão de rasgar o véu das percepções, comparando mal, ela parece muito com aquela história do cristianismo de rasgar o véu do templo, que dividia, que só quem podia adorar a arca e quem não podia. Rasgar o véu das percepções é você ver, é enxergar a real. Se o que você sente e o que você está vivendo é a mesma coisa, ao ponto de você achar que aquilo está sendo real e lhe impedir de agir. Então, meio que abra do olho. Será que isso que você está imaginando é fato? É real? Será que aquilo que você está vivendo é real? Ou será que a sua mente está fazendo que você acredite que isso é real? Então, é isso que ele diz, é que ele fala. Você tem que ir além do que sua mente está pregando na sua cabeça. No momento que você rasgar esse véu, você vai encontrar verdades sobre o caminho. Porque a verdade vem diretamente da vida em si, e não da mente. Somente do pensamento, dos medos, dos almejos, das esperanças. Esse livro ele fala muito sobre uma palavra chamada aspiração, que trocando em miúdos seria uma ambição ou um desejo muito eminente, ou seja, uma vontade muito grande. Só que vontade sem ação vira inutilidade. Porque não adianta você ter coragem, mas tem um certo dizerzinho que diz assim: se você não tem coragem de morder, não rosne.
Isso pra gente briguenta. Ou seja, se você não tem coragem de ir atrás, não imagina. Porque a sua mente fica imaginando coisas e ela própria é responsável para lhe travar. Fazendo criações dentro da sua mente e aquelas criações acabam virando para você uma verdade que não existe. E por isso que você tem que abrir a percepção, cortar esse véu das ilusões que vivem na sua cabeça e seguir em frente, porque a verdade está lá na frente, não aqui. Dentro dos seus pensamentos. Pensamentos enganam, viu? E ela pede para que você, nesses momentos complicados, caso você esteja vivendo esses momentos complicados, ela pede para você, a espada pede para que você faça essa troca. Corte o véu, abra a percepção e faça uma troca de coisas que estejam dentro do seu momento. Como, por exemplo, trocar a confusão que está dentro da sua cabeça pelo silêncio. Porque a confusão, ela é fina para a gente, isso eu tiro por mim próprio, ela é fina para que você se perca no que é real e só dê valor para o que você está imaginando. Então, silencie e deixe as confusões para lá. Ou você troque a frustração, o fato de você não ter conseguido algo, o fato de você não ter, como eu posso dizer, você não ter realizado aquele desejo, aquela vontade. Troque a frustração por não ter conseguido pela paciência. Na paciência de dizer, não estava na hora, não chegou a minha vez. Por conta disso, como a espada no tarô representa a mente e ligada aos pensamentos, toda pessoa que pensa demais tem um hábito assim de falar muito, porque não consegue reter os pensamentos só para si. Quando pensa muito, começa a até budejar, a falar sozinho. A carta, ela pede para você tomar cuidado com a boca, certo? Ela pede para você tomar cuidado com a fala, porque as pessoas normalmente que falam, pensam muito, elas têm um hábito de tudo que pensa, sair falando. E nessa história do sair falando, pode gerar fofocas e intrigas. Pode gerar confusões, brigas e disputas, duelos, ó a espada para a batalha. Então ela mesma possa provocar o seu próprio problema por conta da sua fala. Então ele pede isso, se você pensa muito, você tem muitos pensamentos, refreie sua língua, porque a língua é a consequência de pensamentos. Se pensamentos sem poder, a língua intensifica. Então tome cuidado com o que você fala. Siga a sua própria verdade. Não precisa você estar duelando com outras pessoas para saber quem é que está certo, quem é que está errado. Siga a sua própria verdade, mas acima de tudo seja honesto consigo. Consiga e com os outros. Não procure duelos, disputas atrás de saber quem tem mais poder, saber de quem tem mais razão. E fique na sua. Não há necessidade de você estar brigando com ninguém por nada. E por último, para encerrar, ele pede principalmente que você aspire pelo bem maior. O que é bom, o que é real, o que é verdadeiro, normalmente é comum para todos. Quando é uma coisa só para uns e outros não, isso não é um bem maior, isso é interesses pessoais. E interesses pessoais provocam choques de aceitação, em que o bem de um pode ser o mal para o outro. E aí se começam as guerras, as brigas e confusões. Isso eu aprendi no livro da Cabana. Quando os interesses pessoais passam à frente do bem comum, as guerras se formam, as confusões, as brigas e os duelos. Por isso que o silêncio, eu vejo muito vídeo sobre a questão do silêncio. O silêncio é muito importante. Evita muita coisa. Garanto para vocês. E a fera tá solta.